Vamos com a análise do João César de Castro, que ele é a pessoa mais gabaritada para fazer essa análise no dia de hoje para a gente, tá bom? Acabou a manifestação bolsonarista, mas como vocês veem, continuam cercados pelos próprios manifestantes. Consegui, no último momento, escapar de uma situação delicada, porque foi reconhecido por 2 ou 3 bolsonaristas, enquanto eu estava diante do carro de som gravando o último o discurso do senador Flávio Bolsonaro. Mas consegui chegar são e salvo numa padaria, onde agora eu gravo de improviso este vídeo. O som não é bom, o áudio não será perfeito, mas vamos lá. Eu acompanho as manifestações bolsonaristas desde 2018. O que me chama a atenção nas 2 últimas, e nesta em particular, é menos o número, embora, claro, o número seja significativo. O que me chama a atenção é a desagregação das pessoas presentes. Eu quero dizer, o que conforma um movimento político, o que cria uma massa assustadora é a coesão, a integração, o amálgama de ideias e de princípios. Na última manifestação, eu já havia visto o que ocorreu agora. Aqui e ali se formavam grupos, mesmo durante o discurso, teoricamente dos que mais atrairiam atenção. Formaram-se grupos paralelos de conversa durante o último discurso, o do senador Flávio Bolsonaro. O governador Cláudio Castro pediu uma salva de palmas de solidariedade de Silas Malafaia. Eu gravei, vou durante a semana mostrar os vídeos. Não houve aplausos, é quase inaudível. Se eu não estivesse gravando, eu teria aplaudido para ajudar um pouquinho. O político, Silas Malafaia, não pastor, o político, o agente político, Silas Malafaia. A manifestação diminuiu em número, eu estava presente, ocupou no máximo a manifestação 3 quadros de Copacabana, a Rua Bolívar, a Rua Xavier da Silveira e algo um pouco mais, não muito mais do que isso, mas o que realmente me impressiona é como o ânimo cada vez mais como cada vez mais esmorece o ânimo dos que estão presentes. Uma novidade, apareceu num certo momento uma gravação da Michele Bolsonaro como se fosse uma comentarista da Rádio Jovem Pan. Ainda assim, o entusiasmo da multidão foi pouco. Eu tenho tudo gravado, vou compartilhar com vocês. E o paradoxo supremo, quando eles gritam, nossa bandeira jamais será vermelha, eu simplesmente virei um pouco o celular e nós vimos um festival de bandeiras outras. Bandeira de Israel, bandeira norte-americana, ou seja, a nossa bandeira jamais será vermelha, mas vermelha, azul e branca, sim, pode ser, ou seja, a bandeira americana. São impressões iniciais, a manifestação foi um grande fracasso, não digo de maneira partidária, digo para quem esteve no centro, no epicentro da manifestação. Os números importam menos do que a desagregação crescente dos que comparecem às manifestações bolsonaristas. A massa bolsonarista compacta, aguerrida, unida, densa, parece não mais existir. Olha só, gente. E aí, era esse o link que eu queria fazer com vocês, de mostrar essa desintegração, né? Então, o que acontece? O fascismo, conforme ele vai perdendo espaço, vocês vão percebendo como eles vão colocando tudo a perder. Então, aí começa a tentativa de bomba na frente do Congresso. Lembra do tio França? Aí também teve outro dia que tentou lá uma bomba no aeroporto. Então, aqui o Lucas Pereira fala, há tempos o professor vem falando que o bolsonarismo está derretendo. Eles não têm uma base do que se sustentar, uma vez que perderam completamente o discurso de patriotismo. Exatamente. Por quê? Como que você vai falar que não tem corrupção? Né, Lucas? Como que você não vai falar que o governo Bolsonaro não teve corrupção? Tá aí a CPMI para não deixar a gente mentir. Né? Inclusive, hoje vai ter o ex-presidente do INSS, hoje vai falar na CPMI, tá? É muito importante, eu vou até trazer aqui para vocês já já. Então, assim, teve corrupção, e as joias árabes, e aquele, teve até uns intercâmbios de uma coisa meio do Paraguai, né? Umas coisas de relógio, umas coisas de presente que eram para o Estado brasileiro, não eram direcionadas nem ao Bolsonaro e nem a Michele, é muito importante falar isso. Então, eles já estão, desde que teve essa tentativa do 8 de janeiro, realmente, assim, quem ficou ali não solta a mão de ninguém é realmente os indigentes intelectuais. Porque eles, os próprios bolsonaristas, eles soltaram a mão até daqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, porque tem gente presa, tem acho 44 pessoas,
e tem alguns ainda que estão sendo julgados, alguns estão em prisão domiciliar por conta de questões de saúde. Então, eles mesmos soltaram as próprias mãos há muito tempo. Então, é importante a gente observar o que diz o professor João César de Castro Rocha. E eu também quero falar um pouquinho dessa articulação do Centrão, porque a gente está vendo uma articulação meio do pessoal se afastando, do pessoal se chegando mais com o Tarcísio, porque eles estão vendo que o Bolsonaro vai ser preso. Tá? Aliás, que ele vai ser condenado, né? Talvez a prisão efetivamente demore mais um pouquinho, demore 1 mês e meio, por aí, mas eu quero colocar, Gabs, aqui eu coloquei o Centrão tá se articulando para a gente colocar na tela aqui, eu quero ler com o pessoal falando sobre isso, porque eu acho que é importante nesse momento. Então, vamos lá. Com Bolsonaro fragilizado, o Centrão reorganiza a direita em torno de Tarcísio. Vamos lá, vamos para baixo. O Centrão, a maior força política do Congresso Nacional, começou a articular uma estratégia para ocupar o espaço de Jair Bolsonaro na liderança da direita. Caciques do Republicanos, do União Brasil e do PP avaliam a provável condenação do ex-presidente pelo STF, que abre caminho para uma reorganização do campo conservador. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, desponta como o principal nome para assumir esse protagonismo. 2 movimentos recentes sinalizaram essa guinada: a articulação de Tarcísio em defesa da anistia dos réus do 8 de janeiro e a saída do União Brasil e do PP do governo Lula, anunciada para o fim de setembro. Esses passos foram interpretados como uma tentativa de antecipar a definição do candidato da direita à presidência. Então, enquanto a família Bolsonaro insiste em manter o presidente como referência até março de 2026, o Centrão pressiona por uma escolha ainda esse ano. Então, assim, né, aqui até está falando que a bancada da União Brasil e do PP, do PP, ela é bem grande, né, tem 8 governadores. Então, o que eles estão fazendo? Eles sabem que eles têm, como se diz, políticos, né, em grande número nesses 2 partidos, e que é possível, se eles apoiarem o Tarcísio, que ele venha com muita força aí para 2026. Então, o que acontece, né, gente? O Centrão colocou o pé no chão, né? Realmente eu acho que o Bolsonaro vai ser punido, vai ser condenado e tantos outros ali. Então é importante que a gente observe essa articulação aí, principalmente nessa semana. Então acho que teremos novidades agora em outubro. Em outubro, né? Que eu acho que é quando as coisas elas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Então nós teremos aí uma guinada de Tarcísio. Ontem deu para perceber que ele está tentando a anistia pela simpatia dos aliados mais ferrenhos do Bolsonaro, como a família, como o próprio Silas Malafaia, e, ao mesmo tempo, o Centrão está se articulando para ficar ao lado dele, porque eles sabem que muito provavelmente Bolsonaro terá a sua condenação decretada pelo STF nessa semana, e também existem tantos outros processos, tá? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.